Bom dia, crianças lindas e amadas do meu Senhor Jesus. Como foi a semana de vocês? Com certeza foi muito boa, porque eu tenho certeza que vocês estiveram debaixo das potentes mãos do nosso fiel e bom mestre. Crianças lindas, trouxe para vocês mais uma história para continuar a nossa série A Vida e Obra de Jesus. A história de hoje ela se chama Jesus mostra suas virtudes. Turma, mas antes de iniciar, eu quero explicar para vocês o que significa essa palavra virtudes. Jesus, ele foi um homem, ou melhor, ele é, porque ele está vivo no meio de nós, porque ele ressuscitou. Ele é um homem virtuoso, ele é um homem bondoso. Portanto, virtudes são qualidades de se fazer o bem. E quanto mais nós seguirmos a Jesus, quanto mais nós o seguirmos, quanto mais nós estivermos debaixo dos teus ensinamentos, mais bondosos, mais virtuosos nós seremos. Porque nós nascemos para fazer o bem. Nós nascemos para todos os dias exercitar as nossas virtudes, que são as qualidades de se fazer o bem, de fazer aquilo que é bom, de fazer aquilo que é reto aos olhos do Pai. Portanto, turma, vamos sempre estar ao lado de Jesus, orando, lendo a palavra, não é? E meditando e fazendo aquilo que ele ensina. Assim, quanto mais nós lermos a palavra, quanto mais nós orarmos, mais virtuosos, mais bondosos nós seremos. Certo, turma? Então, antes de começar essa história que mostra mais um pouco da vida e obra de Jesus, vamos fazer uma pequena oração. Então, todo mundo fecha os olhinhos, abaixa a cabeça em respeito ao nosso fiel e bom mestre. Senhor Jesus, muito obrigada por mais esta história, por nos mostrar mais um pouco das suas virtudes, mais um pouco da tua bondade. Obrigada, Senhor Jesus, pela semana maravilhosa que se foi. Obrigada pela semana maravilhosa que se inicia hoje. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua presença vivendo no meio de nós, pois com o Senhor nós somos mais que vencedores, mas sem o Senhor nós não conseguiremos nada. Turma bonita, e todos dizem amém. Então vamos lá? A vida e obra de Jesus, Jesus mostra suas virtudes. A Bíblia conta que Jesus era um homem muito bondoso, mas muitas pessoas achavam estranha a maneira como ele se comportava. Engraçado, né, turma? A pessoa é bondosa e é achada estranha. Continuemos para poder saber por quê. Ele era visto pregando às multidões, ensinando a palavra divina, curando doentes, perdoando os pecadores e também andando no meio do povo, como se fosse uma pessoa comum. Vejam, Jesus é um exemplo de humildade. Mesmo sendo o Messias, ele está sempre entre nós, disse uma de suas seguidoras. Todos deveriam aprender e seguir a humildade do Mestre, observando sua vida regrada e piedosa. Os fariseus e os escribas, aqueles que achavam que sabiam de tudo, estavam sempre entre as multidões e se perguntavam: como Jesus pode ser um enviado de Deus se ele não é um sacerdote? Olha só a resposta do mestre. A resposta estava nos feitos e nos pensamentos de Jesus. Ele mostrava que não é preciso ser sacerdote para chegar ao reino do céu. Todos, sem exceção, vocês aí, crianças, as famílias, os amigos, eu, todo mundo, são filhos do Pai. Todos podem buscar a salvação. Certa vez, quando algumas pessoas levaram crianças até Jesus, os discípulos não permitiram que elas se aproximassem. Olha o que eles fizeram. Vão embora!
O mestre está aqui para atender aos necessitados, não para brincar, disseram eles. Mas nós sabemos que Jesus é um homem bondoso, não é? Olha só o que ele falou. Jesus, porém, repreendeu os discípulos. Deixem que as crianças venham a mim, pois delas é o reino de Deus. Com isso, ele queria dizer que aqueles que têm a doçura e a inocência das crianças vão para o céu. Olha as crianças abraçando Jesus, que maravilha! Nem sempre Jesus podia falar serenamente, como era de seu costume. Às vezes falava energicamente, pois havia pessoas que precisavam de uma pequena bronca. Olha só o que aconteceu. Era o caso daqueles que falavam de maneira hipócrita, ou seja, eles diziam uma coisa e faziam outra completamente diferente. Havia uma grande necessidade de mostrar aos homens que deveriam fazer o que diziam e dizer o que eles faziam. Mas Jesus fez outra coisa, olha só. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vou me sentar aqui, perto deste cofre de esmolas, para observar aqueles que contribuem durante todo o tempo que passou ali. Ele viu muitas pessoas ricas depositarem no cofre muitas moedas. Aí, olha o que ele observou. Porém, notou que uma senhora viúva havia depositado tudo que tinha. Essa senhora, ela tinha apenas 2 moedinhas. Não sobrara nada para seu sustento. Jesus disse aos discípulos: essa senhora deu mais que os ricos. Todos ficaram admirados com o que Jesus dissera. Então, ele explicou: os ricos deram uma pequena parte de sua riqueza, enquanto essa viúva, que tinha apenas 2 moedinhas, deu tudo o que tinha. Não sobrou nada para ela. Em Betânia, Jesus recebeu um convite de um homem chamado Simão. Senhor, por favor, gostaria muito que fosse almoçar em minha casa. Jesus prontamente aceitou o convite. Quando estavam todos comendo, entrou uma mulher. Ela trazia um frasco cheio de óleo perfumado, um óleo muito caro. A mulher quebrou o frasco e derramou esse perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. Todos ficaram indignados, muito bravos. Para que tanto desperdício? Perguntaram. Esse óleo poderia ser vendido e com dinheiro você alimentaria os pobres. Eles acharam que essa mulher tinha, na verdade, jogado fora, desperdiçado um perfume que era muito, muito caro. Mas olha a explicação que o nosso fiel e bom mestre deu para a atitude desta mulher. Mas Jesus defendeu a moça, enquanto ela humildemente espalhava o óleo em seus cabelos. Olha que mais! Deixem-na em paz, pois ela praticou uma boa ação. Ou seja, essa moça foi virtuosa, né? Afinal, sempre se pode fazer doações aos pobres. Eu, porém, não ficarei aqui por muito tempo. Além do mais, ela não fez tão somente o que os homens farão daqui a alguns dias. Os homens daqui a alguns dias, eles vão embalsamar o meu corpo. Voltando-se para a mulher, Jesus disse: obrigado por sua boa ação. Até onde o evangelho chegar, o seu nome será lembrado. Olha, essa moça, ela praticou uma boa ação, então ela foi virtuosa, ela praticou aquilo que é reto aos olhos do Pai. Turma, gostaram dessa bela história que falou mais um pouco das qualidades, das virtudes do nosso Senhor Jesus?
Compartilhem essa história com os outros familiares de vocês, com alguns amiguinhos, sem as aglomerações, para que eles também conheçam as virtudes do nosso fiel e bom mestre. E vocês lembram, no meio da história, que as crianças devem se achegar a Jesus? Então, vocês podem compartilhar o que vocês estão aprendendo com o Senhor Jesus, sobre o Senhor Jesus, com as outras crianças, com as outras pessoas da família de vocês, certo? Então, compartilhem essa história, que aí vocês estarão fazendo aquilo que Jesus deseja de nós, que nós sejamos pessoas bondosas, virtuosas. Antes de terminar, vamos fazer aquela oração do Pai Nosso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Fechem os olhinhos e abaixem a cabeça novamente, turma bonita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Turma, e antes de terminar, olha a mensagem bíblica que o nosso fiel e bom mestre deixou. Acredite no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Este versículo está escrito lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31. Então, turma bonita, acreditem no nosso Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Tenham sempre isso no coração de vocês e até a próxima história. Tchau, crianças bonitas!